Bem, boa noite. Nosso salmo de hoje é o Salmo 42. Salmo 42, são 11 versículos. Vamos fazer a leitura. Da mesma forma que nós temos feito até aqui, eu leio os ímpares, os irmãos os pares, até o versículo 11. Salmo 42, começando com o versículo 1. Todos têm? Vamos colocar de pé. Deixa eu achar aqui, irmãos. Salmo 42, começando com o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra hoje à noite mais uma vez, por esse salmo tão encantador, tão profundo, tão desafiador, tão didático, pela instrução da Tua palavra às nossas almas, aos nossos corações, à nossa vida. Pedimos ao Senhor mais uma vez que nos dirija através da palavra, nos faça caminhar entre as palavras que são palavras de sabedoria, sabedoria de Deus, de um Deus infinitamente sábio, de um Deus infinitamente maravilhoso, de um Deus que tem se interessado por nós e tem compartilhado tudo que o Senhor é a nós, míseros mortais. Agradecemos por essa revelação, agradecemos, Senhor, porque hoje à noite vamos poder, mais uma vez, levar uma porção importante e preciosa da Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite a derramar os nossos corações diante do Senhor e pedir o Teu perdão, porque nós erramos e pecamos muitas vezes, de muitas formas contra o Senhor. Pensamentos, sentimentos ruins, atitudes erradas, ações, omissões, ressentimentos, rebeliões, desobediência, e aí
nós poderíamos relacionar tantas outras coisas, mas graças a Deus pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário naquele dia. Hoje à noite nós, mais uma vez, queremos aproveitar, sentados, limpos, purificados, ao redor dessa palavra, diante do Teu trono de graça, para ouvir do Senhor, porque a Tua palavra não é a minha, o Teu poder não é o meu, é o Teu Espírito, não é o meu Espírito, é a Tua sabedoria, não é a minha. Portanto, tudo é do Senhor e absolutamente nada é meu, somente o privilégio de poder participar nesse ministério. Nos ajuda, Senhor, e nos dirige em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Como tem algumas crianças aqui, eu vou tentar, eu ia, na realidade, fazer Salmo 42 com Salmo 43, que os dois salmos se completam, tá bom? O esboço talvez seriam 2 pontos no Salmo 42 e 1 ponto no Salmo 43, mas eu vou me ater, então, ao Salmo 42, para ser um pouco mais sucinto, por causa das crianças que tiveram que ficar aqui, tá bom? Mas um pouquinho só, mais sucinto. Um pouquinho só, mais resumido, não tanto assim. Partimos então para o segundo livro dos Salmos. Lembre-se que nós falamos que são 150 salmos, dividido em 5 livros. O primeiro livro foi atribuído a Davi, compilado por Salomão, e ele é composto de quantos salmos? Hã? 41 salmos, muito bem. Por isso que hoje no Salmo 42 eu disse, nós vamos começar o segundo livro dos Salmos, porque nós temos o primeiro livro finalizado, atribuído a Davi, compilado por Salomão, 41 salmos, e quando nós chegamos agora nesses próximos salmos, que vai do 42 até o 72, Salmo 42 até o Salmo 72, é o segundo livro dos 5 livros dos Salmos. E eles são atribuídos aos filhos de Corá, ou aos filhos de Coré. Então agora, olha só, não quis confundir a sua mente, falamos de Davi, os salmos de Davi, as composições de Davi, agora nós vamos olhar mais alguns dos escritores dos salmos. Nós falamos que Davi possivelmente escreveu mais do que os 73 salmos, mas indicados e orientados com o nome de Davi, somente 73, tá bom? 12 dos filhos de Corá, ou de Coré, 12 de Asaf, e assim por diante. 48 são anônimos. Desses 48 é possível, e certamente é possível que alguns desses foram escritos por Davi também. E de verdade, agora presta atenção, porque nós temos aqui algo relacionado ao título, e os subtítulos nós falamos, eles não são inspirados, foram colocados pelos editores, bem próximos da sua compilação, ou mais adiante, quando eles juntaram os salmos e compuseram o livro inteiro dos salmos. Ele diz, lá no início do salmo, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Quem tem a Bíblia Scofield, corrigida e fiel? Alguém tem aqui? Scofield, corrigida e fiel. Ninguém. A Bíblia corrigida e fiel, então, quem tem? Ok, o título, o subtítulo lá é qual? Ok. Maskil. Essa palavra é importante, porque essa palavra é do original. Tá? Nós não temos na Bíblia atualizada, por isso que eu pedi para uma Bíblia corrigida e fiel, tá bom? Porque essa palavra é importante, porque originalmente ela está assim, ao chefe dos músicos, Maskil, pelos filhos de Corá, ou para os filhos de Corá,
ou dos filhos de Corá, ou pelos filhos de Corá. Essa é uma dificuldade, tá? Porque quando nós vemos atribuídos esses salmos aos filhos de Corá, a ideia pode ser também que esses salmos foram entregues a eles, porque eles eram os responsáveis pela música. Alguns até dizem que Salmo 42 também foi escrito por Davi, e escrito por Davi e entregue aos filhos de Corá. Como não se tem como saber se ele está falando que foram eles que escreveram os salmos, ou esses salmos que são atribuídos a eles, como não tem como saber se eles estão falando que os salmistas entregando os salmos para que eles possam administrar esses salmos no culto, ou também para que eles possam avaliar os salmos e verificar quais são aqueles que vão fazer parte aí do inário, né? Do inário aí dos salmos, ou do cantor cristão dos judeus. Então, por não sabermos disso, nós ficamos aí com o que a maioria dos comentaristas colocam, de que esses salmos possivelmente foram escritos pelos filhos de Corá. Mas, de verdade, no título dele, né, está o chefe dos músicos, Masquil, pelos filhos de Corá. Essa palavra aqui, né, Masquil, é derivada de um verbo interessante, que é chacal. Chacal, na realidade, né, tem que puxar o L. Chacal, que significa propriamente olhar, contemplar, ver, analisar, verificar, com prudência, com cautela, com cuidado. Olha só, lembra-se que eu falei desde o início, e nós brigamos por isso, espero que nós briguemos até o fim, até a morte, né? Por uma boa música, por uma música que agrada a Deus, por uma música que tem um padrão, por algo que possa honrar a Deus. Não era qualquer pessoa levando qualquer música de qualquer jeito que essa música era introduzida no culto, tá bom? No tabernáculo ou no templo. Esses filhos de Corá eram levitas, e os levitas estavam distribuídos ao redor do tabernáculo, e depois eles ministraram no templo. O tabernáculo é aquele que era desmontável, né? E ele foi, então, orientado por Deus, lá no deserto do Sinai, a ser montado e seguir com eles até a terra prometida. Até a época dos juízes, existiu ainda o tabernáculo lá dentro da terra, tá bom? Um pouquinho mais, até a construção do primeiro templo, o Templo de Salomão. Mas quando eles estavam caminhando, eles estavam distribuídos, os levitas, ao redor do tabernáculo. A eles não foi dada a terra, porque eles foram escolhidos como uma tribo sacerdotal, ou a tribo sacerdotal. Mas eles estavam divididos, os levitas, em 3 grupos, tá? Divididos em 3 grupos. Os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Todos eles eram descendentes de Levi. Todos eram descendentes de Levi. E aí você vai verificar mais adiante, quando nós falamos de Asaf, por exemplo, Asaf também era levita, Etan era levita, Emã era levita. Lembre-se que nós atribuímos alguns desses salmos a essas pessoas. Então, todos eles eram levitas, não esses levitas que estão aparecendo hoje, né? Essa barbaridade aí, que estão chamando de levitas, as pessoas que estão cuidando de músicas bagunçadas, sem padrão, sem nenhum teor bíblico, sem doutrina, sem louvor. Mas, de verdade, esses homens que cuidavam com muito cuidado das coisas de Deus, porque o sacerdote teria que ser levita, o sumo sacerdote levita, os cantores levitas, aqueles que cuidavam
administração do tabernáculo, levitas. Aqueles que montavam o tabernáculo e desmontavam o tabernáculo e carregavam os utensílios do tabernáculo, levitas. Então, eram eles que cuidavam de tudo que se referia ao culto no templo e no tabernáculo, tá? Na sequência aí, no tabernáculo e no templo. Então, para que você entenda, os filhos de Corá ou os filhos de Coré, e assim, é esse Coré mesmo, tá? Esse Coré de Números capítulo 16, que se juntou a Datã e Abirão, e que se rebelaram contra Moisés. Aí você vai dizer assim, e eles ainda receberam bênção de ministrar, né, diante de Deus. Eram os seus descendentes. Tem alguns históricos, e quando nós formos falar um pouco, lembre-se que eu prometi a vocês um estudo que eu estou montando sobre rebelião. É uma coisa mais prática, um pouco mais didática. Mas acredita-se que é possível que alguns dos filhos de Corá se apartaram juntamente com Moisés do grupo e eles não foram engolidos pela terra naquele momento de rebelião, tá bom? Mas isso nós vamos cuidar mais adiante. Nós sabemos que é a descendência dele, descendência de Corá. Mas nessa descendência apareceram nomes de grandes homens de Deus, que não foram amaldiçoados pela rebelião de Coré, tá bom? Ou de Corá. Então vamos lá. Essa palavra, shakal, que significa olhar, contemplar, ver com prudência, com cautela, analisar, etc., atenta e cuidadosamente. Ela também pode significar inteligência, ela pode significar prudência, sabedoria, mas também o particípio da palavra que é usado aqui, ok? Nós falamos aí da raiz, shakal, mas nós estamos falando aqui de maskil. Maskil é a palavra usada aqui, que ela vai significar mais do que somente essa coisa de você analisar, verificar com cautela, etc. Ela significa tornar sábio. Também ela significa transmitir instrução. Por isso que esse salmo é chamado de salmo didático, tá bom? Esse salmo é chamado de um salmo didático, porque é um salmo para transmitir instrução. Quando nós falamos que a nossa música precisa ser doutrina, olha, eu estou te dando base bíblica para a nossa briga. Porque até hoje, crentes aprendendo, até alguns de vocês aprendendo sobre essa questão, acham que é apenas uma posição do pastor Samuel, é uma posição da Igreja Batista Salem. Por que brigar sobre isso? Por que ficar, separar-se por causa disso? Porque nós sabemos que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Você tem toda a base. Eu falei, o Salmo te dá toda a base. Está dizendo, olha, essa palavra significa tornar sábio, instrução, ensino, portanto, doutrina. A nossa música tem que ter doutrina e boa doutrina. Ela tem que ensinar, ela tem que instruir. Ou ela deve ser ensino e instrução. Porque nossa música é baseada na palavra de Deus. Viu só? Não é qualquer música, não é de qualquer jeito. Eu fiz uma música aqui, vou tocar, vamos todo mundo cantar, se levanta aí, um passinho para um lado, um passinho para o outro, né? Está maluco? Nós vamos verificar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29 e 30, que o próprio Davi, ele era quem? O Davi era o rei. Ele era escritor dos Salmos, não era? E por que Davi não chegou assim, dizendo assim, eu sou o rei? Deu uma carteirada lá e disse assim, eu sou o rei, essa música aqui eu quero que cante no templo.
Entendeu? Eu quero que cante essa música aqui. Por que ele não fez isso? Porque tinham pessoas designadas para analisar, inclusive a música do rei, para ver se ela servia ou não para o tabernáculo. Então, naquele dia, Davi primeiro entregou este salmo para agradecer ao Senhor nas mãos de Asaf e seus irmãos, ao mestre de canto. Ele entregou o salmo nas mãos dos levitas. Para quê? Masquil, para analisar, para verificar, para observar, com cautela, atentamente, cuidadosamente, com inteligência, com prudência, com sabedoria e com doutrina. Eu me esbaldo quando eu vejo isso. Eu fico feliz porque eu estou no lugar certo. Eu fico feliz porque a doutrina que eu defendo como pastor é a bíblica e a correta. Não é bagunçada, gente. Não é bagunçado. As coisas eram ridículas que estavam acontecendo agora. É pior do que ridículo. É um troço sem precedentes. É uma coisa, eu não consigo olhar mais vídeos desse tipo. Né? É uma palhaçada, é uma zombaria. Mas partiu da onde? De pessoas não terem cuidado. Qualquer coisa que toca o meu coração. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. Se está embalando a corrupção do seu coração, os desejos do seu coração, a ganância do seu coração, seja lá o que for, do seu coração cheio de engano e de pecado, não serve. A música para o templo e para o tabernáculo, ou para o tabernáculo e para o templo, foi feita para adoração a Deus. E Deus, desde o início ele disse, não aceita qualquer coisa. Agradou-se Deus da oferta de Abel. Mas de Caim, o que ele fez? Rejeitou. Aborreceu. Não gostou. Ele pegou do melhor da agricultura, mas não foi isso que Deus pediu. Deve ser do jeito dele. E aí então, nós temos os outros aqui, né? Os filhos de Corá, família de cantores levitas. Corá era bisneto de Levi, tá? Corá era bisneto de Levi, Números 16, 1. Foi ele que se uniu a Datã e Abirão, como nós falamos, né? Ele teve 3 filhos, Assir, Eucana e Abiasaf. Não vamos lá nas referências, por causa do nosso tempo, mas dos seus descendentes, Davi selecionou um número para liderar a música no santuário. Um dos mais eminentes descendentes de Corá, que foi especialmente empregado nessa parte do serviço musical no tabernáculo, foi Emã. Lembre-se, nós atribuímos um salmo pelo menos a Emã. Dos filhos dos coatitas, Emã, um cantor. Os filhos de Emã foram designados por Davi em conexão com os filhos de Asaf e Jedutum. Lembra-se que nós já vimos esse nome, né? Jedutum. Jedutum também era levita. Asaf era merarita. Os filhos de Corá eram coatitas. Jedutum. É possível que fosse gersonita, né? Mas era parte da tribo de Levi, aqueles que estavam responsáveis pelo culto. E aí então nós temos a nossa introdução para que nós possamos chegar a esse salmo, Salmo 42, entendendo que esse salmo foi entregue, né? Masquil, e ele foi analisado
E ele foi então verificado com atenção. E aí então passou a fazer parte desse compêndio. Salmo 42 é um salmo que nós precisamos olhar bem de perto. O Haire, ele vai dar um esboço interessante, e ele vai dar um esboço rápido, e eu vou ler rapidinho o que o Haire diz aqui. Salmo 42 e 43, estes dois salmos constituem um poema singular de grande beleza e melancolia, no qual o escritor, exilado no extremo norte da Palestina, anseia por voltar ao templo em Jerusalém. Ele começa expressando seu anseio por Deus, depois revela as profundezas da sua angústia e ora para que possa retornar. São dedicados ou atribuídos aos descendentes de Corá, que eram cantores do coro do templo. Mas o esboço dele é essa primeira parte que eu li aqui, porque ele está falando de alguém que está afastado do templo, está longe do templo. Alguns dizem que ele foi exilado, ele estava em algum lugar, mas ele estava distante, ele estava longe. Nós não sabemos exatamente por que ele estava longe, mas o estar longe é relevante aqui. A Bíblia nos mostra que Deus nunca se perdeu de nós. Deus nunca se perdeu de nós. E o templo e o tabernáculo, para os judeus, simbolizava o lugar de encontro com Deus. Ali no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Agora, o salmista está longe. Ele está em algum lugar, longe do templo, longe da comunhão, longe da vida com Deus. Esse salmo tem variadas aplicações. Eu, olhando tantas aplicações, eu achei muito mais coerente o que o Haire traz, a ideia do Haire. Mas ela está muito sucinta e ela é complementar. Tem coisas aqui que nós precisamos remontar, porque isso nos desafia a pensar na nossa condição. Na nossa condição. A Bíblia nos mostra que Deus nunca se perdeu de nós. Nós é que nos perdemos dele. Nós é que nos perdemos dele. O templo estava lá e ele almejava como a corça anseia pelas águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Como é que acontece esse distanciamento conosco? Como é que aconteceu com o salmista aqui? Como é que nós podemos ver que ele estava longe? De maneira prática. Quando ele olhava o templo de longe. Quando ele olhava Deus de longe. Onde está o seu Deus? Não era a pergunta? E fizeram pelo menos 2 vezes, nesse salmo, foi feita pelo menos 2 vezes. E ele já estava inquieto, porque as pessoas olhavam para ele naquele desânimo, naquela angústia, naquela tristeza, naquela saudade de Deus. Eles olhavam para ele e perguntavam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Já preguei mensagem sobre isso. Em um dos esboços eu trouxe aqui, porque eu fui lá, no meu arquivo de esboços, eu preguei uma mensagem sobre isso. Mas como estudo, essa mensagem aqui não vale, né? Então eu não trouxe para repeti-la, mas o que eu falei naquele dia, o título da mensagem era: onde está o teu Deus?
Salmo 42, 1 a 11. E aí nós verificamos, o nosso Deus está acima de nós, em sua pessoa, singularidade, em entendimento, etc. Todas as referências. O nosso Deus está à nossa volta para nos livrar, nos proteger, cuidar de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O nosso Deus está adiante de nós. Todos os versículos que falam que Deus está adiante de nós. O nosso Deus está na nossa retaguarda. Êxodo 14, 19, Isaías 30, 21. Nosso Deus está sob nós. Deus não vai nos desamparar, não vai permitir que nada nos atinja. Se cair, Ele vai nos levantar pela nossa mão. Nosso Deus está conosco, mas também nosso Deus está dentro de nós, Onde está o nosso Deus? Na frente, atrás, dos lados, embaixo, em cima, dentro de. Tem jeito de se perder? Tem jeito de se perder? Olha a quantidade de versículos aqui nesse esboço. Porque não foi um ponto e um versículo, tá? Olha o tanto de versículos. Nosso Deus está acima de nós. Uns 10, né? O nosso Deus está à nossa volta. Só alguns deles, tá? Aqui mais, o nosso Deus está diante de nós. À frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, dentro de. Tem jeito de se perder? Tem jeito de Deus se perder de nós? Não, nunca Deus se perdeu de nós. Nós é que nos perdemos de Deus. Essa é a questão aqui, irmãos. Nós é que nos perdemos de Deus. E aí, como é que nós ouvimos tal pergunta? O seu Deus, onde é que está? Todos esses versículos bíblicos dizem que Deus está em todo canto, na frente, atrás, dos lados, embaixo, em cima, dentro de. Mas pelas suas ações, pelas suas reações, pelo seu jeito, não parece que Deus está aí. Não parece que Deus está aí. Você está triste, você está amargurado, você está desesperado, você está desconfiado, você está querendo morrer, você está depressivo, você está confuso, tantas coisas. E a pergunta continua: você é salvo? É o salmista aqui. É um filho de Deus. É um crente aqui. É um filho de Deus. Porque as pessoas de vez em quando, ou muitas vezes, olham para nós e elas têm a mesma interrogação. O cara que é crente, que se diz salvo, está na igreja direto, né? Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, não quer nem vir trabalhar para dizer que vai para a igreja, e essa cara de derrota, né? Esse jeitão de derrota, só vive passando necessidades, tem tantas dificuldades e tantas coisas ruins acontecendo. Nem eu nem sou da igreja, não vou à igreja. Não age como esse crente. Quantas vezes pessoas olharam para você, ou olham para nós, e têm a mesma interrogação? Onde está? Onde está o seu Deus? O salmista está olhando Deus de longe. Nos 2 primeiros versículos dá para verificar isso. Ele diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele diz: a minha alma tem desejo de Deus, tem anseio de Deus, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, olhando Deus de longe? Por isso pessoas olhavam para o salmista e perguntavam: onde está o teu Deus? Porque você está olhando ele de longe. Mas de verdade, ele está em todos esses lugares, ele nos aperta. Não tem para onde a gente correr. Deus não se perdeu de nós. Nós é que nos perdemos dele. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite,
enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lágrimas contínuas, dia e noite, símbolo, significado de tristeza, tristeza, desesperança, amargura, desânimo, depressão, lágrimas contínuas, surto. Esses dias agora, esses 2 dias eu estava falando do burnout, né? Burnout é quando a pessoa está esgotada fisicamente, ela está esgotada emocionalmente. Eles dizem que as três características aí do burnout é quando a pessoa está esgotada emocionalmente. A segunda é uma despersonalização. Você não parece você. Você não parece você. Porque você começa a fazer decisões estúpidas, você começa a agir de maneira estúpida, você começa a fazer bobagens olha só, porque está esgotado, não parece você, por isso a palavra despersonalização. E a terceira coisa é uma confusão profissional, ou para nós, confusão ministerial, né? Você não sabe o que fazer com o que você está fazendo. Eu vou deixar tudo, eu vou chutar para cima, eu vou faltar o meu emprego, eu não quero nem saber mais o que vai acontecer, simplesmente você... E sabe, uma característica comum em pessoas que estão sofrendo de síndrome de burnout é chorar continuamente. Ele fala contigo e chora, ele está sozinho e chora, ele chora no chuveiro. Ele não só chora no chuveiro, né, para ninguém ver, para não misturar as águas. Ele chora no trabalho, ele chora em casa, ele chora em todo canto. Na igreja, chora na igreja. Sai do meio do culto, vai para o banheiro chorar. E volta, limpa, lava o rosto. E quer aparentar uma coisa que não é. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Sim, aquele que você disse que te levou para o seminário, se você é seminarista, ou se você é pastor, seja lá o que for, aquele que você disse que te salvou um dia, aquele que você disse que é a quem você presta culto, que você faz devocional para saber dele, aquele que você lê nas Escrituras, aquele que você disse que te salvou disso ou daquilo, aquele que você testemunha sobre ele, cadê ele? Onde ele está? Pessoas continuam apresentando isso aparentemente, né? Falando coisas positivas sobre a sua fé e sobre o seu Deus, mas de verdade eles já se perderam de Deus. Eles já se perderam de Deus. Eles sabem toda a maquiagem, fazer toda a maquiagem. Eles sabem todas as palavras religiosas que podem usar, mas eles já se perderam de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus nunca se perdeu de nós. Nós é que nos perdemos de Deus. E como é que aconteceu isso conosco? Como aconteceu com o salmista? Quando você começar a olhar Deus de longe, como o salmista estava olhando Deus de longe, tem alguma coisa errada. Porque se ele está dessa forma, ao nosso redor, na frente, atrás, embaixo, em cima, com, dentro, tem alguma coisa errada. Versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Lembro
Lembro de coisas tão boas de Salem, coisas que aconteceram aqui, como eu fui fiel, como eu vendi coisas para juntos, todos nós, derrubar aquela parede, construir e aumentar nossa igreja, para construir isso, construir aquilo, para adquirir aquele terreno e fazer isso e fazer aquilo. Tantas coisas boas aconteceram. Lembro o que aconteceu comigo, com a minha família, quando nós chegamos, com o tempo que nós estávamos aqui e ali, você vai se lembrando de tantas coisas boas que ficaram no passado. Estão em algum lugar lá atrás. Mas hoje, eu só olho de longe. Toda aquela alegria, sim, tiveram tempos aí muito felizes, muitas vitórias, muitas coisas boas. E o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Você era dependente de pessoas, você era dependente de coisas. Talvez você já está há tanto tempo aqui que você se desgastou. Eu fui jovem nessa igreja, ou adolescente nessa igreja, alguns foram crianças nessa igreja, não eram? Herão foi criança aqui nessa igreja, adolescente, aí jovem, casou, teve filhos. É muito tempo, né? Muita coisa. Esgotou todo esse prazer, toda essa alegria, toda essa felicidade em servir Deus, em estar com Deus. É porque o salmista estava olhando novamente Deus de longe. O seu prazer de viver com Deus, ele estava olhando de longe. Algum lugar no passado, algum lugar lá atrás. Hoje o que me resta? Lágrimas contínuas, dia e noite. Tristeza, desânimo. Estou tentando, pastor, estou lutando. Versículo 5, olha só o que ele diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus? E Deus? Meu. Ele reconhece toda a sua situação e olha agora para dentro de si mesmo. Esse salmo está classificado como um salmo de consolação, sabia? Um salmo de consolação. É um salmo didático. Ele também é classificado como um salmo didático, mas ele é um salmo de consolação. Ele poderia ser classificado também como um salmo de introspecção, como o Salmo 41 da semana passada. Reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre as suas experiências, sobre a sua condição. Sim, um salmo de consolação, um salmo de introspecção, é um salmo didático, de instrução. Nós vimos ali no Masquilo, né? Importante, porque ele olha para dentro de si mesmo e ele reconhece que está abatido. E ele se pergunta por quê. Viu só? Ele está abatido. E ele pergunta para ele mesmo por quê. E por que ele pergunta para ele por quê? Porque ele conhece Deus. Ele sabe o que Deus foi para ele até aqui. Ele reconhece que é ele que se perdeu de Deus e não Deus que se perdeu dele. Por isso, ele, na sua introspecção, indaga a ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Se perturbas, te perturbas dentro de mim. E quem é que está falando com ele aí? Quem é que está falando com ele? Hã? Quem é que está falando com ele? Alguém? Quem é que está falando com ele? Ele mesmo. Obrigado, Val. Ele mesmo.
Já pensou? Ele olha assim e diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Aí ele fala com ele: espera em Deus. Que coisa doida. Não é o pastor que está falando com ele, não é outro irmão que está falando com ele, não é outra pessoa que está aconselhando ele. Ele olha para dentro de si mesmo e diz assim: ué, por que eu estou assim? Tá maluco? Já falou contigo assim? Eu já. Eu sei que você já. Não só nessas questões, né? Eu estou fazendo alguma coisa e erro de besteira, de burrice. Eu disse: deixa ser burro, Samuel. Tá louco? Fala comigo mesmo. Como é que você erra um negócio desse? Então eu, doidão, piradão, falando comigo, né? Sozinho. Às vezes eu até faço assim: tá louco, Samuel? Faço. Pirou? O negócio é tão fácil, não era por aí não, estragou tudo. Tem muito tempo, né? Já fez isso aí? Fez. Tem muita gente rindo aí porque já fez, né? Só falando consigo mesmo assim. Tá maluco? E no trânsito que você faz uma besteira? Ei, Samuel, tá doido? Fala algumas coisas comigo assim. Né? Sério. A besteirada eu digo assim: toma vergonha, Samuel. Não tem vergonha nessa cara, não. Eu falo: o salmista aqui, né? Também ele está dizendo assim: por quê? Por que, camarada? Por que, cara? Por que a sua alma está abatida? Por que você está perturbado dentro de você? Espera em Deus. Espera em Deus. E por que eu posso dar esse conselho para mim mesmo? Porque eu devo conhecer Deus. Eu devo saber quem Ele é. Eu devo ter vivido alguma coisa com Deus até aqui. Então, para você dizer assim: eu não fiz a decisão certa porque ninguém me aconselhou, ninguém me ajudou. Aconselhando você já não faz, né? Tendo essa desculpa aí, que diz: ninguém falou, ninguém me ajudou, ninguém me disse. Se tivesse alguém para me dizer isso, que não era para entrar naquela porta, olha o tamanho da placa ali: inferno. Né? Precisava alguém dizer assim: olha, não entra naquela porta porque está escrito inferno, não, inferno. Né? Mas não teve ninguém que assim bateu na minha costa e disse: olha, ali é inferno. Está escrito inferno, sabe por quê? Porque é inferno. Mas ninguém veio falar comigo. Além do mais, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos aconselha. E é pela direção do Espírito que a palavra é iluminada na nossa mente e que o Espírito desperta e ele te ensina. O que você está sendo? Você já viu tanta coisa boa com Deus? Teve tanto sucesso? Teve tantas alegrias com Deus? Qual é o problema? Deus foi embora? Deus sumiu da sua vida? Mas a Bíblia nos mostra que Deus nunca se perdeu de nós. Nós é que nos perdemos dele. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Reconhecimento de novo de quem é Deus. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Eu sou salvo, eu sou um crente salvo em Jesus Cristo. Eu devo ser mais do que vencedor. Eu não devo estar nessa situação que eu estou. Eu estou nessa situação porque eu me perdi de Deus. Porque eu fiquei longe de Deus. Porque eu não ouvi os conselhos de Deus. Eu estou nessa situação por minha culpa. Versículo 6, sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação. O Heire diz, um abismo chama outro abismo, as enchentes e cachoeiras próximas às nascentes do Rio Jordão ilustram as ondas de tristeza que dominam o salmista. Com relação ao Hermon que ele menciona aqui, ele diz que parece, ele está falando de lugares sagrados, de lugares onde você teve experiências especiais com Deus. E só tenho passado por tantas situações. As ondas de tristeza, mas as ondas de tristeza me dominam. Vem uma atrás da outra, e quando eu quero levantar, já viram? Lá na praia, né? Quando você vai lá na praia e tenta... Minhas filhas têm trauma de mim até hoje, né? Era você e a Laís, né, Alice? Eu não sei nadar, mas eu sou ousado no mar. Dona Lídia diz assim, você não sabe nadar, o que você está fazendo aí no meio, né? Aí as duas pequenininhas, eu peguei uma de um lado, outra do outro, para ir lá dentro do mar. Olha que cara legal, né? Paizão forte, pegou uma do lado, outra do outro. Elas, pai, pode deixar que o pai te leve. É aquele ondão que vem assim? E aí sumiu a mãozinha das meninas, eu procurando. Já desesperado e estava pensando em quem lá embaixo? Na Lídia, que estava lá olhando. Se eu perder essas meninas aqui, meu Deus. Procurando assim, uma segurando. E eu, cadê a Laís? Peguei a outra. E fui saindo, a onda, pá, me jogava. Hoje elas falaram, ô pai, o senhor nem sabia nadar. Pois é. O salmista está falando mais ou menos disso, né? Você tenta levantar, já viu a onda lá, que você tenta levantar e vem a outra, pá, e você cai de novo. Aí vem, pá, e cai de novo. Aí, pá, e cai de novo. Estou tentando ir, né? E a esposa lá na areia fazendo assim. E tu aqui dizendo, eu estou tentando ir, né? Aí o negócio aqui, tá, cada vez que eu tento levantar ela, ele está dizendo que está vindo uma coisa atrás da outra. E alguns tentam dizer assim, é justificável, a minha alma está abatida, é justificável estar perturbada, a minha alma está perturbada, é justificável estar nessa tristeza, é justificável porque está vindo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Eu tento levantar e a outra vem, e a outra vem, e a outra vem. E o salmista diz, confia em Deus. Confia em Deus, não no seu pai. Confia no pai, filha. Ela confiou, né? Nunca mais elas confiaram, não sei porquê. Né? Vamos lá no mar com o pai? Vou não, pai. Então confia em Deus, tá? Deus não vai te deixar aí perdido. Agora eu vou sozinho. Sozinho. Fico lá pulando, né? Sozinho lá, que não sei nadar, mas fico ali no meu reduto. Confia em Deus. Mesmo que venha uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E pode ser. Mas o que ele está falando aqui é que não é justificativa, porque Deus não se perdeu de você. Deus não te deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Eu sempre repito isso para vocês. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, povos pela tua vida.
ondas, mares, vale da sombra da morte, fornalha de fogo. Jogaram 3 e eles estavam olhando ali e disseram, nós jogamos 3, parece que tem 4. Quem estava lá de novo? Porque ele está na frente, atrás, do lado, do outro lado, embaixo, em cima, dentro, junto. O salmista diz, não era para você estar assim, não. Mesmo que venha uma atrás da outra. Toma o fôlego. E vai para a praia. Porque você consegue chegar lá. Uma hora elas vão ficando pequenininhas, né? As ondas pequenininhas, você vai... Aí você está seguro lá na praia. E as suas filhas também. Versículo 9, ele diz, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? O que é olvidar? Olvidar. Esquecer. Ele está olhando para Deus e não reconhecendo. Claro, ele está confuso, um misto aqui de conflitos, né? Ele está dizendo, eu digo a Deus, minha rocha. Eu sei que Deus é meu, é minha rocha, mas eu estou dizendo para ele, por que o Senhor se esqueceu de mim? Impossível, tá? Impossível. Não é que o salmista diz, em outro salmo? Ainda que a sua mãe, né? Sua mãe, que deve se lembrar. O pai não, o pai esquece. Tá? O pai esquece. Eu estava falando de esquecer lá na aula de batismo, alguns disseram que esqueceram também. Tinha um senhorzinho lá na igreja de Brasília que ele tinha 5 filhos. 5 ou 6, 5 filhos. Né? Todo mundo foi embora para casa, tudo. Ele tinha uma Kombi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha irmão, tinha esposa, tudo. Ele chegou em casa assim, quando eu vi ele estava buzinando. Pastor, eu acho que eu esqueci meu filho no berçário. Né? E esqueceu. Chegou lá, o menino estava dormindo, né, no berçário, tudo escuro. O pai se esquece. Né? Mas a mãe é difícil. A mãe é difícil. Né? Nem vou contar umas coisas aí, não. Cadê a Laís? Está contigo, não? Como não está comigo? Ficou contigo? Eu falei, eu pensei que estava contigo. Cada coisa que o pai faz, né? Não está contigo, não está comigo, ela chega para mim, cadê ela aí? Falei, não está contigo, não? Não, ficou contigo. Falei, pensei que estava contigo, agora vamos para trás no mercado, atrás da live, né? O pai esquece. Mas ainda que a mãe se esqueça, Deus não vai se esquecer de você. Então não, está falando bobagem aqui. Ele diz, por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Está confusão esse salmista, né? Deus é minha rocha. Senhor, por que você esqueceu de mim? Mas por que eu vou ficar lamentando? Introspecção. Ele está brigando com ele mesmo. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? E repete, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que ele está dizendo, espera em Deus, mais do que espera em Deus, nós já falamos o porquê, né? Mas porque ele está dizendo, eu ainda o louvarei. Porque ele está olhando Deus de longe. Ele se perdeu de Deus. E ele está decidindo agora voltar. Está dizendo, espera em Deus. Depois que realmente você esperar em Deus, confiar em Deus, você vai voltar. E quando você voltar, você vai louvar Deus. Da mesma forma, com a mesma alegria que você fazia com os seus irmãos, indo a Jerusalém, na caminhada, juntos, em procissão, em festa, com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Deus nunca se perde de nós. Nós é que nos perdemos dele. Se você estiver olhando Deus de longe, está se justificando por causa das
dificuldades, dos tombos, das pressões, de uma coisa atrás da outra. Espere em Deus. Volte para Deus. E aí você vai restaurar, ou ter restaurado o seu prazer de servir Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra hoje à noite mais uma vez, pelo desafio que ela traz, nos ajuda todos os dias, a cada momento. Mesmo diante dessa luta que nós temos todos os dias, mas fazer como salmista, sem introspecção. E olhar o Deus que nós temos, o que nós já tivemos em Deus e com Deus, e verificar se é razoável essa nossa tristeza, nosso desânimo, nossa ira, seja lá o que for. Que realmente nós possamos esperar em Deus. E voltar a ver Deus de perto, olhar Deus de perto. Para que a nossa vida de alegria e de prazer em Cristo, em Deus, seja restaurada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Hoje não tem internet, então não tem ninguém olhando aqui, vai olhar depois.